Na entrevista de hoje, veja a análise: Prefeituras versus ANEEL. Em disputa, a obrigatoriedade dos municípios assumirem os ativos da iluminação pública. E a reportagem da semana mostra o universo da engenharia biomédica. O Sindicato dos Engenheiros tem muitos benefícios que nós estamos oferecendo aos nossos associados. Mas, em particular, eu queria falar do CESP-Prev. É um fundo de previdência, o primeiro institucional do país, um fundo institucional do país. Nós temos a condição de ter uma previdência privada, ou seja, você tem um fundo onde você tem a condição de resgatá-lo depois. Esse CESP-Prev é o primeiro institucional, ele é cuidado e administrado pelo Banco do Brasil. Nós temos a condição, nós profissionais, nós engenheiros, com os nossos agregados, nós temos a condição de aportar recursos esses que não passam nem pela entidade. Eles vão direto a uma caixinha no Banco do Brasil, administrado pelo Banco do Brasil e com os rendimentos do Previ. Veja que interessante. Outro dia eu estava assistindo a uma reportagem numa emissora de rádio e ela dizia o seguinte, um especialista em economia dizia o seguinte: se vocês pensam, vocês profissionais, em indicar ou ir para um fundo de pensão, que vocês o façam igual aquele fundo que existe no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Por que isso? Por que essa discussão? Porque nós não temos, vocês não precisam pagar a instituição que está montando, que está acompanhando, que é o sindicato. E a nossa taxa de administração, que vai ao Banco do Brasil, é a menor do mercado. Ou seja, nós temos um ótimo rendimento, uma pequena taxa, que traz para a gente, sem dúvida nenhuma, muito mais benefício, muito mais lucro e um crescimento muito maior dos nossos benefícios lá dentro depositados. Eu diria a vocês, amigos engenheiros, profissionais e associados, o CESP-Prev é um benefício que nós deveríamos pensar muito, que nós deveríamos aderir. Eu, por exemplo, tenho no CESP-Prev os meus netos, os meus filhos e eu próprio, porque eu acho que é um caminho bastante importante para nós todos. Na entrevista do Jornal do Engenheiro desta edição, o assunto é iluminação pública, mas sob o seu aspecto legal. Como que estão ocorrendo aí os questionamentos a respeito de uma instrução normativa da ANEEL que diz o seguinte: a partir de 2014, é de responsabilidade dos municípios brasileiros a manutenção dos ativos das concessionárias de iluminação. Nós vamos saber o que são esses ativos e como está esse processo. Conversando conosco está o advogado Alfredo Gioielli, que é especializado em iluminação pública e esteve presente aí na maioria maciça das audiências públicas a respeito deste assunto. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade, agradeço vocês pelo convite. Espero tentar esclarecer alguns pontos, tanto da questão jurídica quanto da questão do aspecto que mais interessa o interesse público, né? Perfeito. Então, doutor, teve um questionamento aí por parte de municípios que eles não querem assumir aí os ativos ou exigem, né, pelo seu, né, veem que tem direito que ao assumir seja feito de uma maneira diferente. Então, nós não estamos aqui querendo achar se é certo que os municípios assumam ou se é errado. Mas como que se configurou essa nova obrigatoriedade a partir de 2014? Então eu inicio perguntando, por conta dos questionamentos que estão ocorrendo, em 2014, de fato, os municípios terão que seguir essa instrução normativa, ou seja, assumir para si a responsabilidade de cuidar da iluminação pública de suas cidades? A iluminação pública hoje é essencial para a prestação de um serviço público para a população. Hoje, por exemplo, o município, ao adquirir energia elétrica para prestar um serviço público essencial, ele adquire não para comercialização,
e sim para manter o parque de iluminação aceso. Antes de nós entrarmos na questão da instrução normativa, que é a resolução 414 da ANEEL, nós temos que levar em consideração que a ANEEL sustenta essa transferência como legal a partir do artigo 30 da Constituição. Mas antes de nós chegarmos no artigo 30, existem 2 artigos vetores que encaminham a responsabilidade de competência exclusiva da União para explorar o serviço de energia, inclusive o serviço de iluminação pública. Há um decreto 41.019 que regulamenta a matéria em si sobre ativos de responsabilidade da concessionária, que na verdade é a distribuidora de energia elétrica. Quando a União traz para ela a responsabilidade de explorar o serviço de iluminação pública, automaticamente, em regime de concessão, ela faz um contrato de concessão com a distribuidora de energia por um determinado tempo. E todos os investimentos realizados nos ativos de iluminação pública, ao término desse contrato, que tem redação, inclusive, de reversibilidade desses ativos, voltam ao patrimônio da União. O que não pode, e a ANEEL não reconhece, é que dentro do decreto 41.019 existe o artigo 64, que determina que a transferência de ativos de iluminação pública só podem ocorrer mediante autorização por portaria do ministro de Minas e Energia, e não pelo diretor da ANEEL. Qual a preocupação hoje do gestor público? A preocupação do gestor público é o quanto que isso vai refletir no seu orçamento. Eu já deixo de claro, de plano, e venho falando e reiterando isso nas audiências públicas, que eu não sou contra a municipalização, eu não sou contra que o município faça a manutenção. Mas se vamos fazer respeitando primeiro o artigo constitucional e depois a lei infraconstitucional. O artigo 30 da Constituição, ele prevê que compete ao município organizar e prestar serviço de interesse local. Se o legislador constituinte quisesse que a iluminação pública tivesse inserida como responsabilidade do município, teria feito a redação nesse sentido, como incluiu responsabilidade de transporte interestadual. O que nós temos que levar em conta e ter essa preocupação e esse cuidado é que esses acervos que estão sendo transferidos, eles estão sendo totalmente obsoletos, não atende mais à norma. Por exemplo, hoje o município vai receber luminária, reator, relé, ignitor e braço, Que são chamados ativos. que são chamados os ativos. O ponto para trás, que é o poste, fica sob responsabilidade da distribuidora de energia. Por quê? No passado, em 2001, foi questionado se o município poderia cobrar uma taxa de ocupação de solo. Quando é de interesse da distribuidora, eu utilizo o decreto ao meu favor. Porque a distribuidora, quando vai fazer a ampliação de rede, ela pode ocupar determinados terrenos sem pagar qualquer tipo de imposto, ICMS, PIS, COFINS, ISS, e isso chegou pelo município de São Paulo ao Supremo Tribunal Federal, onde foi validado de que não pode criar taxa ou qualquer tipo de ônus para as distribuidoras quando se trata de implantação de rede de distribuição. Não só os postes, mas também aquelas grandes torres que nós vemos, que ocupam alguns terrenos, que talvez um quarteirão, isso elas não podem ser cobradas, é não, isso? Elas são totalmente isentas de qualquer tipo de imposto, eles não pagam. Agora, como que eu vou receber? Até numa brincadeira, o superintendente da ANEEL falou, você vai receber um carro, tá? Mas em qual situação esse carro se encontra hoje? Eu vou receber um carro em que eu vou ter que investir 40 mil reais, então eu não quero. Eu venho participando dessas audiências públicas e uma que me chamou muita atenção foi em Recife. Porque a dificuldade lá, nós temos lá em Pernambuco 183 municípios, eu acredito, tinha mais de 90 prefeitos presentes nessa audiência pública, e a grande dificuldade é a questão técnica. Como está vindo esse acervo? Por exemplo, hoje você vai pedir uma informação para a distribuidora de energia, quantos pontos de IP você tem na cidade? Eu quero, quando se fala em inventário, e essa grande preocupação, e um trabalho muito bem feito pela Federação dos Engenheiros, como você vai passar essa informação? Eu tenho 10 mil pontos, sendo que eu tenho por potência de lâmpada 70 watts, 100 watts, 150, 250. E onde eles estão? Exatamente, inventário é isso. E o próprio artigo 54 do decreto 41.019, ele obriga a distribuidora de energia a manter atualizado todo o ativo imobilizado. Por quê? Porque quando terminar o período de concessão,
esses ativos são reversíveis para o patrimônio da União. Só que antes a realidade era que as concessionárias tinham, sei lá, 30 anos. Agora elas já têm 2014 para passar isso e muitas não têm esse inventário, é isso? Porque os municípios reclamam, poxa, eu não sei como é que está o estado dos ativos que eu vou receber. Nas audiências públicas, muitos do coro que se ouve é este. Inclusive, a Federação Nacional dos Engenheiros tem participado ativamente. O Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo já sediou uma das audiências públicas e muito do que se fala é isso. Poxa, a gente não sabe, nós municípios não sabemos como é que estão esses ativos. Existe inventário de tudo isso que vai ser recebido? A lei determina que a distribuidora de energia precisa manter um inventário atualizado. O inventário que eu digo, e eu venho acompanhando e também validando a tese da federação, é no sentido de que você tem que passar um inventário do ponto, potência da lâmpada, um registro fotográfico, tipo de reator, tipo de luminária, é isso que você... E outra, não é simplesmente você transferir o ativo no papel. Você tem que passar por meio eletrônico para que a prefeitura consiga fazer a transmissão de dados para o sistema de base de dados para que ele possa ter um acompanhamento. Imagine você numa cidade que tem no mínimo 40 mil pontos, você entregar para um servidor público, ele fazer o cadastro individualmente, item a item. Né? Trabalhar com um sistema de gestão de iluminação requer alguns cuidados que, inclusive... As luminárias, por exemplo, a própria norma de luminária 15129, ela agora proibiu a luminária aberta, que é aquelas conhecidas como piniquinho. Então, o município vai receber esses ativos totalmente fora da norma. E pior, essa resolução, ela resolveu tratar os ativos que estão sendo transferidos como serviço acessório. Quando o município possui um contrato vinculado com a distribuidora de energia, que a manutenção desses ativos, são feitos pela distribuidora. E aí vem uma resolução e diz o seguinte, que pode romper o contrato entre os dois. E existe, pelo menos em 3 contratos que eu vi, existe uma cláusula que qualquer modificação entre o contrato da distribuidora e do município só pode vir mediante autorização do ministro de Minas e Energia. Olha o tamanho do imbróglio. E também uma das defesas da Federação Nacional dos Engenheiros é que as prefeituras se conscientizem e tenham o direito aí de contratar o laudo técnico. Ou Claro. seja, além de receber o inventário que diz como está da parte das concessionárias, que eles possam ter o direito de alguém autônomo, né? E possa lá e também auferir como que estão esses equipamentos. Doutor, nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos aí avançar mais neste tema iluminação pública. O processo está aí se judicializando. Não saia daí. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro tratando de iluminação pública, sendo agora responsabilidade dos municípios. É uma instrução normativa da ANEEL que aí promete vigorar a partir de 2014. Os municípios abaixo de 50 mil habitantes conseguiram adiar isto, mas São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais e outros conglomerados aí de prefeituras que já formaram consórcios para se organizar, pedem isonomia, querem que não, que todo mundo aí tenha mais tempo para isso. Eu gostaria que o doutor comentasse a respeito desse tema, mas também que a gente continuasse o que nós acabamos no bloco passado, que é o seguinte, e aí, a responsabilidade de como estão os ativos, como é que fica? A resolução foi interessante, eles fizeram uma pequena modificação e isso tenho que parabenizar a federação pelo brilhante trabalho, porque exigiu que fosse assinada uma declaração de que estavam sendo transferidos os ativos em perfeita condição de uso. Nas audiências públicas que participei, eu levantei 3 temas de encaminhamento. Primeiro, o que seria perfeita condição de uso? Eu transferi uma luminária com difusor quebrado,
lâmpada queimada ou fora da norma. E quando eu digo a norma, não é a norma revisada agora em 2012. Porque até a própria federação já se posicionou que a transferência tem que ser feita de forma que o equipamento atenda à norma anterior. Quem presta essa declaração de que está transferindo os ativos de iluminação em perfeita condição de uso e constatado posteriormente que esses ativos não estão em perfeitas condições de uso, responde civil e criminalmente aquele representante da distribuidora de energia? Eu digo que sim, porque está prestando uma declaração falsa. No outro ponto, a resolução não obriga que quem assina essa declaração tem que ser um engenheiro devidamente credenciado. A FNE defende que claro, sim. Tem que ser. Eu não consigo imaginar que seja diferente. Eu não posso simplesmente pegar o presidente de uma distribuidora de energia e fazer com que ele assine para lá na frente ele dizer o seguinte: eu não tinha competência técnica para aferir se aquele equipamento estava ou não fora da norma. E nesse ínter também nós temos o caso de que os municípios com menos de 50 mil habitantes já conseguiram adiamento, correto, doutor? E os que têm mais de 50 mil pleiteiam isso também? O que eu estou vendo? De um lado, do ponto de vista legal, foi bom para que alguns municípios abrissem os olhos sobre a questão da iluminação pública que está vinculado com a segurança pública. Tá? Vai ocorrer realmente a prorrogação, a ANEEL já pacificou esse entendimento e os municípios com população superior a 50 mil habitantes estão também pedindo a aplicação do princípio da isonomia, com razão. Se o município analisou que tem condições de assumir esses ativos, ele pode assumir tranquilamente. Agora, os que não têm, né, eles precisam discutir. Eu não estou incentivando que ingressem com ação. Mas precisa ser discutido o ponto de vista legal, porque não é qualquer... a função da agência reguladora é fiscalizar, tá, e complementar normas desde que elas não existam. Da forma como foi feita, e ainda prevalecendo e prestigiando as distribuidoras de energia, porque ela autoriza também que a distribuidora pode continuar prestando serviço, participando do regime de licitação. O que eu entendo é o seguinte... Na Lei 8.666, quem faz o projeto básico não participa da fase de licitação seguinte. A distribuidora de energia ela tem toda a informação, inclusive custo, inclusive como gastar e os pontos detalhados. Diferente das empresas que, por mais expertise que tenham no mercado e vão participar do processo licitatório, eles não têm toda essa informação privilegiada. Por quê? Algumas distribuidoras de energia já abriram suas empresas de serviço. Estão anunciando no seu portal virtual que possuem a melhor condição de atender o município. Quando estava na mão deles, qual município hoje no Brasil é modelo de iluminação pública? Nós podemos ver pontualmente alguns projetos excelentes. Excelentes. Agora, como é que eu posso analisar cidade por cidade e dizer aquela cidade é um modelo de gestão de iluminação pública? Eu não consigo enxergar. E nesse contexto, as prefeituras agora estão às voltas com contas. E tem também uma dessas contas aí, um dos estudos diz que o aumento com a conservação, né, de energia vai aumentar. Por que vai haver esse aumento? E isso vai acabar aí sendo mais um gasto aí das prefeituras. Vai aumentar o impacto no orçamento? Vai. Por quê? Hoje, essa manutenção dos pontos de iluminação, que são feitas pelas distribuidoras de energia, custam em média entre R$ 1,50 a R$ 2,00 por ponto. Por quê? Como ela está no regime de concessão, ela tem toda a estrutura dela montada para a rede de alta tensão, para a rede de distribuição e, com isso, inclui a manutenção dos municípios. Quando eu fizer a transferência, o estudo feito tanto pela federação quanto pela CNM, que apontou em várias audiências públicas, esse custo pode variar entre R$ 10,50 até R$ 20,00 por ponto. Por conta de ainda não ter a estrutura para isso. Por conta de você ainda preparar. Aliás, esse trabalho que a federação vem fazendo de capacitação é importantíssimo para o gestor municipal. Porque hoje você chega numa prefeitura e pergunta quantos pontos de IP você tem, qual é o consumo de energia que você tem, e a pessoa não sabe te responder. Então, essa preocupação eu venho discutindo, porque vai ter um impacto entre 48% até 70% do gasto. Por quê? Hoje o consumo de energia
precisa ser agregado junto com a despesa de operação e manutenção, que as prefeituras vão precisar criar suas centrais de atendimento, vão precisar criar sua equipe de manutenção, precisa de pessoas técnicas e capacitadas, vão precisar dar a resposta à população quando solicitado pela reclamação. Vai chegar numa realidade, eu não tenho recurso, então eu vou ter que criar o quê? Eu vou ter que criar uma contribuição de iluminação pública, já que a Constituição autoriza, ou numa contrapartida que o Estado pode participar. Porque o Estado cobra a todo momento que o índice de criminalidade é maior nos locais onde tem pouca iluminação. É fácil o Estado, o governo do Estado, cobrar do município iluminação. Só que a cada 1 milhão de conta de consumo paga, o município paga 21% de ICMS. E isso é um imposto estadual. É um imposto estadual. Aí eu pergunto, o município compra energia elétrica para comercializar? Não. Ele compra para prestar um serviço essencial para a população, que está vinculado à segurança pública. Por que o Estado, ao invés de cobrar do município mais iluminação, dentro desse panorama geral, não inclui uma redução do ICMS e por que não dizer uma isenção? O município de São Paulo hoje paga 9,5 milhões de conta de consumo para manter 534 mil pontos acesos. 2,5 milhões é ICMS. Perfeito. Doutor, obrigado, viu? Agradeço vocês pela oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado pelo convite. Quero aqui ressaltar que mais informações a respeito desta questão podem ser encontradas também no site da Federação Nacional dos Engenheiros, que desde o início aí destacou pessoas, força, o peso de suas entidades associadas também, claro, os sindicatos de todo o Brasil, para observar estas questões e ajudar. Eu lembro que no início de tudo isso eu perguntei ao representante da FNE para as questões elétricas, que é o Carlos Augusto Kirchner, nosso diretor, falei, Kirchner, o que a federação entende como certo? Ele falou, Fábio, nós queremos seguir a lei e queremos o bem-estar da população. E os engenheiros estão atuando aí para municiar o poder público, a sociedade de informações para que se possa gerar a melhor decisão. Então esse é o papel da FNE como entidade que representa parte expressiva da sociedade civil organizada. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e você vai acompanhar mais assuntos que dizem respeito à engenharia, inovação e desenvolvimento. O engenheiro biomédico é o profissional que aplica os princípios elétricos, mecânicos, ópticos e químicos da engenharia para cuidar de vidas. A engenharia biomédica trata do elemento do sistema mais importante neste planeta, que é o corpo humano, que somos nós mesmos. Em cima disso, e além de ser o mais importante, é o mais complexo. Então, a engenharia biomédica ela caracteriza-se por ser um curso multi e interdisciplinar. O profissional pode atuar em toda a cadeia da saúde, seja pública ou particular, e tem como principal missão desenvolver novas tecnologias de equipamentos para diagnósticos, área onde o Brasil ainda precisa avançar. Esse desenvolvimento tecnológico na área da medicina faz com que o médico necessite de produtos tecnológicos para diagnósticos, para cirurgias, e esses produtos são, na sua grande maioria, importados. A população que tem maior condição econômica, ela consegue ter toda essa garantia de assistência. A parte que é mais pobre não tem acesso. Então, é importantíssimo que nós pensemos em desenvolver tecnologia nacional, mantendo um custo razoável para que não exploda o sistema de saúde. Os cursos de graduação em engenharia biomédica são recentes no Brasil. Até o início dos anos 2000, a formação na área ocorria sempre na pós-graduação. Em 2009, formou-se a primeira turma. Hoje em dia, a profissão ainda é bastante desconhecida, aí, vamos dizer. Porém, muitas das áreas que um engenheiro biomédico deveria atuar está sendo atuada por outros profissionais devido à escassez desse profissional. A nova geração precisa estar preparada para enfrentar desafios.
A gente vê o desenvolvimento dos equipamentos médicos, a gente vê o desenvolvimento dessa área da saúde, que é muito forte, só que o Brasil ainda ele possui um pouco de restrição com relação ao desenvolvimento dessa parte tecnológica para a área da saúde. A gente verifica que, por exemplo, eu fui para fora, eu verifiquei que lá fora eles estão muito desenvolvidos nessa área. Mas assim, o Brasil está caminhando para o desenvolvimento. E para estes jovens, o que o curso mudou em suas vidas? Mudou completamente, com certeza. Fora todo esse período de amadurecimento mesmo, de crescer, ver coisas novas. Eu acho que o que mais me ajudou mesmo a crescer foi que eu tive uma experiência de intercâmbio aí pelo Ciências Sem Fronteira, fui para os Estados Unidos, estudei 6 meses na universidade de lá, e lá você consegue perceber uma grande diferença entre maneira cultural de pensar, é cultural de pessoa. Você consegue perceber como o país tem um potencial gigantesco para conseguir fazer qualquer coisa, conseguir até ser muito melhor do que os próprios americanos, mas a grande questão em si é a questão cultural, a maneira de como o brasileiro pensa. Ele é muito desmotivado, pensa que é muito difícil e desiste fácil, ao invés de tentar aí se esforçar para fazer alguma coisa diferente. Então, quando eu entrei na faculdade, na universidade, eu não sabia que a gente poderia ter tanto contato com o mercado. Atualmente, eu faço estágio numa empresa de equipamentos para a saúde e eu vejo o quanto a universidade conseguiu agregar valor para essa prática, né, para o mercado. A grande meta do setor organizado da engenharia biomédica hoje é aproximar universidade do setor privado, a fim de que o Brasil cresça no campo da inovação. Já há alguns anos, nós estamos junto com a direção, com a presidência da Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica, Laboratorial e Hospitalar, que é a BIMO, que congrega perto de 400 empresas com fábricas no Brasil. Essas empresas têm muita dificuldade, principalmente se for pequena e média, de desenvolver tecnologia sozinhas. Então, a parceria universidade-empresa é uma coisa fundamental. E aí o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia estimula a criação dentro das universidades de um órgão chamado NIT, que é o Núcleo de Inovação e Transferência Tecnológica. Hoje já tem mais de 200 NITs no Brasil, que é exatamente para poder fazer essas parcerias, essa aproximação. Para saber mais a respeito dos ramos da engenharia, acesse o nosso portal na internet.